Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar da Copa do Nordeste, hein? Terminaram no domingo as fases eliminatórias ou classificatórias da Copa do Nordeste. Lembrando para você que já estavam classificados para a fase de grupos, no grupo A, Atlético da Bahia, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio, Correia e Sport. No grupo B, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe. 16 clubes em mata-mata, na verdade em mata só, estavam brigando por 4 vagas para entrarem na fase de grupos da Copa do Nordeste, que começa dia 22 de janeiro. E quais são os felizardos que passaram nessa triagem por 2 eliminatórias? Vitória, Ferroviário do Ceará, Santa Cruz e CSA são os integrantes da fase de grupos da Copa do Nordeste. Vou passar todas as eliminatórias. Eram 16 clubes brigando por 4 vagas. E os 4 felizardos: Vitória, Ferroviário, Santa Cruz e CSA. Vou passar todos esses detalhes para vocês, todas as novidades. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir sua opinião, pedir aquele bate-papo, aquela pergunta e resposta que a gente faz muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, ou se não no meu Instagram, Luiz Ademar JR também. Pois bem, a gente já tinha os clubes classificados para a fase de grupos. Qual que eram os classificados? Os campeões estaduais em 2022 e mais os melhores ranqueados no ranking da CBF, do Nordeste, claro. Pois bem, aí 16 clubes ficaram de olho em uma vaga. Esses 16 clubes fizeram um mata também pelo ranking, e aí esse mata, quinta-feira, dia 5/1, era o seguinte: no Barradão, Vitória e Cordino; em João Pessoa, Botafogo e Retrô, o Retrô é de Pernambuco. Em Coruripe, porque o Rei Pelé está interditado, está passando por reformas, CSA e Potiguar Mossoró. Em Riachão do Jacuípe, Jacuipense Altos. Em Natal, Arena das Dunas, América e Motoclube. E no Arruda, Santa Cruz e Caucaia do Ceará. Lá no Ceará, Ferroviário e Asa. E lá no Batistão, em Aracaju, Confiança e Souza. Essa era da quinta-feira, a primeira fase eliminatória, classificatória, enfim, para depois a gente ir para os 8 times e desses 8 times a gente se definir em 4. Então é o seguinte: nessa primeira eliminatórias, o Vitória ganhou do Cordino, jogo único. Se tivesse empate, era pênalti. O Vitória ganhou do Cordino por 2-1. Rodrigo Andrade fez 1-0. O Camutanga contra deixou tudo igual com o Cordino. E o Alisson Santos, aos 50 do segundo tempo, deu a vitória e a classificação para a segunda fase dessa eliminatória para o Vitória. Já a Jacuipense meteu 4-1 no Altos, atropelou o Helder de pênalti, Flávio, Jean, e aí depois novamente o Helder são os autores dos 4 gols do Jacuipense. O Ian descontou para o Altos do Piauí foi eliminado. Jacuipense foi para a segunda fase da classificação. CSA e Potiguar Mossoró, o Robinho e o Douglas fizeram 2-0 para o CSA. Depois o Romeu, aos 30 do segundo tempo, descontou para o Potiguar Mossoró, que acabou sendo eliminado. O CSA acabou se classificando. Já a eliminatória mais fácil foi o América, lá em Natal, meteu 5-0 no Motoclube, mas um passeio. 4 gols do Wallace Pernambucano. 4. 3 deles de cabeça. E aí o Ítalo acabou ampliando o placar, 5-0, um massacre, Moto eliminado. A América foi para a segunda fase dessa classificatória. Confiança, com gol do Lennon, lateral direito Lennon, ganhou do Souza da Paraíba por 1-0, se classificou também. O Ferroviário empatou com o Asa, tá? O Asa de Arapiraca empatou. O Lincoln marcou para o Ferroviário e o João Vitor marcou para o Asa. Fomos para os pênaltis, Ferroviário 4-3 classificou e o Asa eliminado. E aí o Santa Cruz, jogando no Arruda, fez 2-0 no Caucaia. Hugo Cabral e David fizeram os gols. O Caucaia eliminado, o Santa Cruz para a segunda fase. Em João Pessoa, Botafogo e Retrô empataram 0-0, mas nas penalidades o Botafogo venceu por 3-1 e se classificou.
Então, Vitória, Jacuipense, CSA, América, Confiança, Ferroviário, Santa Cruz e Botafogo foram para a segunda fase da eliminatória, 8 classificados, valendo 4 vagas. Aí, como que foi? Já tinha, né, um sorteio anterior, e aí o jogo único era na casa do time melhor ranqueado no ranking da CBF. O Botafogo até ficou meio bravo, falou que tinha um ranking melhor do que o Santa Cruz, que ele está na Série C, o Santa Cruz não, mas aí o ranking é primeiro, prioriza 3 estados melhores colocados, enfim. Aqueles rolos de ranking eu não vou querer explicar para vocês, porque o torcedor do Botafogo não vai concordar comigo e o torcedor do Santa vai. E a gente sabe que esses rolos, a ponto de ter 2 times na Copa do Brasil empatado, vai ter que fazer um sorteio para jogar a Copa do Brasil. Olha, só a CBF para arranjar esses rolos. Em vez de critério antecipado, explicado para todo mundo entender, enfim. Mas o certo é que, como que ficou a última eliminatória, a última decisão dos jogos da classificatórios? No Batistão, Confiança e Ferroviário. No Barradão, Vitória e Jacuipense, duelo baiano. Em Coruripe, o CSA recebendo o América de Natal. E no Arruda, o Santa Cruz enfrentando o Bota. Para vocês entenderem, jogo único também, empate, pênaltis. Bom, vamos para o duelo baiano, até que eu vou fazer com fichinha técnica. O Vitória ganhou 1-0 do Jacuipense, garantiu sua classificação, gol do Trellis aos 33 minutos do primeiro tempo, um jogo que foi equilibrado. Vitória jogou e ganhou com Dalton, Railan, Camutanga, Marco Antônio, depois John e Vicente, Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Diego Torres, depois Alisson Santos, GG, Oswaldo, depois Rafinha e Trellis. O técnico é João Bursi. Vitória se classificou e está no grupo A. Atlético da Bahia, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio Correia, Sport, Vitória e Ferroviário. Jacuipense perdeu do Jonilson Veloso, técnico Jonilson Veloso, mas jogando bastante. Jean, Rafinha, Canu, Everton e Radar, William, depois Fábio, Fábio Bahia, depois Jefferson, Flávio, depois Joilson, William, depois Robinho, o Helder e Jean. Então Vitória ganhou por 1-0, já tinha vencido o primeiro jogo do Cordino por 2-1, Vitória merecidamente classificado, está na fase de grupos. Vamos para o CSA, em Coruripe. CSA e América ficaram no 0-0. Jogo muito equilibrado, jogo com poucas chances claras de gol, muito equilíbrio. Tá? O CSA havia vencido o Souza na primeira rodada e o América havia goleado, né, o Motoclube. Pois bem, fomos para os pênaltis. O CSA ganhou por 5-4. O goleiro Paulo Ricardo defendeu o pênalti do Rafinha, né? E aí o gol da classificação, João Felipe foi lá, cobrou, classificou o CSA. O CSA jogou com Paulo Ricardo, Celcinho, Douglas Nascimento, Xandão e Pará. Bruno Matias, Ramires, Guilherme Rende, depois Tito, Giovani, depois João Felipe. Juan, depois Tomás Bastos, Rian, depois Tomás Bastos, Rodrigues, depois Everton Silva. O técnico é o Roberto Fonseca. O América foi eliminado nos pênaltis com Bruno, Aleph, Jean-Pierre, Edson Silva, Luiz Paulo, Rafinha, depois Rômulo, Araújo, depois Araújo, Técio, depois Norberto, Elvinho, depois Ítalo, Iago, depois Emerson, e o Wallace Pernambucano, o técnico é o Leandro Senna. O América de Natal está fora, o CSA está no grupo B, com ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe, Santa Cruz e o CSA. Então, classificado o CSA, a América, depois de uma goleada, fora. Outro que empatou foi o Confiança no Batistão em Aracaju, mas o Confiança perdeu nos pênaltis por 5-4 para o Ferroviário. O Jonathan acabou desperdiçando a cobrança do Confiança e o Ferroviário 5-4 acabou se classificando. O Confiança foi eliminado com Paulo Gianese, Lennon, Salazar, Adalberto e Felipe Borges, Luiz Otávio depois Luiz Gabriel, Bruno Camilo depois Jonathan, Ítalo, William Santana depois Negueba, Charles, Alan Graffiti depois Diego Cardoso e depois ainda o Léo entrou no lugar do Diego Cardoso. O Vinícius Eutrópio é o técnico, tinha vencido o primeiro jogo o Souza, ficou no empate em casa e foi eliminado pelo Ferroviário. O Ferroviário, que tinha vencido nos pênaltis no primeiro jogo, venceu nos pênaltis no segundo jogo também. Com Douglas Dias, Wesley, depois Fabão, Rony Lobo, Éder Lima e Matheus Silva, Lincoln, Felipe Guedes, Cairo, depois Matheus Lima, Davizinho, depois Thiaguinho, Eric Pulga, depois Juninho Quixadá e o experiente veterano Ciel, 41 anos, técnico o Paulinho Kobayashi. O Ferroviário está no grupo A,
com Atlético da Bahia, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio, Sport e Ferroviário, né? Essa é a chave. Aí, por último, a gente teve o duelo Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, lá no Arruda. E o Santinha querido, Cobra Coral, ganhou do Belo por 2-1. O Michael Douglas fez 1-0 aos 30 do primeiro tempo. O Lucas Barbosa, que tinha falhado no gol ali do Michael Douglas, foi lá e de cabeça empatou tudo igual. No segundo tempo, o Anderson Ceará fez um belo gol aos 9 do segundo tempo. E o Botafogo martelou, mas não conseguiu chegar ao empate. Santa Cruz classificado. Santa Cruz vai ficar no grupo B, com ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico, Sergipe e o CSA. Santa Cruz ganhou com Matheus Inácio, Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão e Ian Rodrigues. Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará, o autor dos gols, do gol da vitória, depois Anderson Paulista, Hugo Cabral, depois David, Michael Douglas, depois Dagson, Lucas Silva, depois Gabriel Popó. O Botafogo foi eliminado com o técnico Ranieri Ribeiro, do Santinha. O Botafogo do técnico Moisés Egert foi eliminado com Wallace, Lucas Mendes, Lucas Barbosa, Daciel, Léo Campos, depois Leukovic, Evandro, Vitor Braga, depois Thiago Reis, Renatinho, depois Miller, Rodrigo Fumaça, depois Igor Goulart, Miulen, Leilson, depois Davi. Botafogo ficou fora e o Santa ficou no grupo B. Pois bem, com a definição desses 16 clubes que resultaram na classificação do Vitória, do Ferroviário, do Santa Cruz e do CSA, definido os grupos da fase de grupos da Copa do Nordeste, que vai começar dia 22, é um domingo de 22. Pode ser que tenha algum jogo dia 21, sábado, pode ser que tenha algum jogo dia 23, segunda-feira, enfim. Claro, a grade de TV, junto com a CBF, junto com a organização, vai definir. O que é certo? A competição começa no final de semana do dia 22, que é domingo. Deve ter jogo dia 21 e deve ter jogo dia 23. O que vai acontecer agora? O grupo A, Atlético da Bahia, CRB, Fluminense do Piauí, Fortaleza, Sampaio Correia, Sport, Vitória e Ferroviário, vai jogar contra o grupo B. Né? Grupo B. Turno único. Ou seja, 8 jogos para cada lado. Terminando, o A contra 1, turno único. Terminando, os 4 primeiros do A classificam com os 4 primeiros do B. Aí você vai ficar o primeiro do A contra o quarto do A. O segundo do A contra o terceiro do A. O primeiro do B contra o quarto do B. O segundo do B contra o terceiro do B. Você vai fazer jogo único também na casa do time que tiver a melhor campanha. Certo? Aí você vai para as semifinais. Jogo único também. E de volta só na final. Esse é o regulamento. Essa é a situação. Falo para você que o maior vencedor da Copa do Nordeste são Bahia e Vitória, os baianos. 4 títulos, o Sport tem 3, Fortaleza e Ceará tem 2 cada um, e cada um tem América, Campinense, Sampaio e Santa Cruz. O campeão da Copa do Nordeste vai garantir vaga na terceira fase da Copa do Brasil em 2024. Claro, eu vou passando todas as novidades para você, inclusive eu tenho uma novidade, já saiu as cotas de televisão. Por exemplo, Grupo 1 vai ganhar 3,2 milhões, Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport. Vai ganhar no grupo 2, 2,4 milhões, Vitória, CRB, CSA e Sampaio. Vai ganhar 1.900.000, Náutico, Santa Cruz, ABC e Ferroviário. E vai ganhar 1.200.000, Campinense, Sergipe, Atlético Ceará e Flamengo do Piauí. Isso é a cota de TV, tá? Então isso aí já está definido. Vai sair a tabela já tinha os confrontos, mas com a entrada desses 4 novos, vai definir tudo com horário, com dia. E claro, a partir do dia 22, eu venho rodada por rodada com todas as decisões, todas as situações, todas as curiosidades da Copa do Nordeste para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!